Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Aqui estamos para dar continuidade à nossa catequese sobre o 8º mandamento da lei de Deus, não mentir ou não levantar falso testemunho. Programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. Continuamos a dissertar sobre as ofensas à verdade e hoje vamos tratar de uma das mais refinadas, perigosíssimas, venenosíssimas formas de se ferir a verdade, que é a calúnia. O caluniador é particularmente um autor de pecado mortal. Sempre a calúnia é pecado mortal. Da calúnia fala a última parte do parágrafo 2477 do Catecismo da Igreja Católica. Vamos ao texto e teçamos alguns comentários. Torna-se culpado de calúnia aquele que, por palavras, afirmações contrárias à verdade, prejudica a reputação dos outros e dá ocasião a falsos juízos a seu respeito. Palavras contrárias à verdade. Aqui nós temos o instrumento, a causa material, digamos assim, a causa instrumental da calúnia, palavras. Sejam elas orais, sejam elas colocadas por escrito. Ou seja, isso não é verdade, mas eu vou dizer, mas eu vou escrever. E a intenção, prejudicar a reputação dos outros. Ele tem a intenção. Ainda que as palavras não prejudiquem, mas sua intenção torna o ato malicioso. Mas quase sempre essa experiência que nós temos, a calúnia, ela mancha, ela fere. Se não destrói, em certos casos, mas pelo menos fica chafurdada, fica salpicada da lama, da desonra. Prejudica a reputação dos outros e dá ocasião a falsos juízos a respeito deles. Então, a calúnia tem um tríplice movimento, digamos assim. A intenção no coração, eu quero prejudicar tal pessoa. O desejo é prejudicá-la, diz o caluniador. Depois ele encontra palavras e as, digamos assim, organiza, seja num texto, seja numa afirmação, seja em alguma coisa assinada por ele ou não, ou sorrateiramente, de forma anônima, ou usando pseudônimos, ou enviando, espalhando aquilo que não é da sua autoria e que, de fato, não sendo verdadeiras aquelas palavras, aquele raciocínio, aquele texto, aquela obra, aquele comentário, acaba prejudicando a reputação dos outros. Diante de Deus, já vimos Provérbios capítulo 19, versículo 9, o mentiroso não ficará impune. Isso se aplica ao mentiroso mais sórdido, mais ousado, mais agressivo e, por que não dizer, o mais assassino. O mais assassino de todos os mentirosos, com palavras, com atos, é o caluniador, porque ele visa a atingir exatamente a reputação dos outros, para que os outros sejam tidos, julgados, aceitos como desgraçados, como pessoas que não merecem credibilidade, pessoas, portanto, que fiquem arruinadas para sempre perante a sociedade, perante os demais. Isso é de um requinte inimaginável, isso é de uma sordidez abominável, isso é, sem dúvida alguma, um crime de homicídio. À luz da palavra de Deus, é um assassinato de um ser humano ou de seres humanos.